os principais comandantes das brigadas Qasem, uma unidade militar do Hamas, foram neutralizados. Após isso, a unidade favorita das Forças de Defesa de Israel, Sayeret Matkal, entrou na faixa de Gaza para infligir o golpe mais pesado ao Hamas. A organização paramilitar ilegal do Hamas experimentou um pesadelo diante das tropas de elite de Israel. As confissões do comandante do Hamas, que se rendeu ao exército israelense, erguendo a bandeira branca, causaram um grande impacto em todo o mundo. Como resultado das informações que capturaram, as Forças de Defesa de Israel destruíram os túneis onde os militantes do Hamas estavam escondidos. Como resultado das operações terrestres organizadas pelo Sayeret Matkal, um comandante sênior do Hamas se rendeu ao exército israelense, assim como um grande número de militantes. As informações vazadas pelo comandante do Hamas, que foi levado à sede do exército em Tel Aviv e interrogado, mudaram tudo. O comandante do Hamas confessou que não há uma estrutura islâmica como alegado pelo Hamas. Declarou que o ataque em 7 de outubro teve como alvo deliberadamente assentamentos civis. O comandante confessante, que afirmou que as autoridades do Hamas deram plenos poderes aos soldados sob seu comando para agir como quisessem, explicou que não houve movimentos legítimos por parte do Hamas. Diante de uma pressão enorme como resultado dos sucessivos ataques aéreos do exército israelense, os militantes do Hamas armazenaram um grande número de armas e munições em túneis localizados na faixa de Gaza, acrescentando que centenas de militantes também estão esperando uma oportunidade para um novo ataque nos túneis. Graças às informações vazadas pelo comandante do Hamas, cujo interrogatório está em andamento, Israel tomou medidas para dar seu passo principal. Com o objetivo de impedir completamente o Hamas de realizar uma possível operação terrestre, as Forças de Defesa de Israel tomaram medidas para atingir os túneis, onde o Hamas coordena sua infraestrutura militar. Durante esse processo, o Shin Bet, o Serviço de Segurança Interna Secreto de Israel, estabeleceu uma nova unidade de espionagem sob o nome de Nele. Recentemente, a unidade Nele, que repetidamente cometeu sabotagens e enganos nos locais do Hamas na faixa de Gaza, também desempenhou um papel ativo na neutralização de um grande número de comandantes sêniores e militantes do Hamas. Mais tarde, durante a noite, agentes israelenses infiltraram-se na sede do Hamas no distrito de Alumeim e conseguiram cortar completamente a rede de comunicação da milícia do Hamas com atividades de sabotagem que organizaram em pouco tempo. Enquanto isso, os agentes israelenses que tinham acesso a informações detalhadas sobre a localização dos túneis mencionados pelo comandante do Hamas que confessou, bem como sobre o pessoal militar e munições que eles continham, relataram a situação ao centro de comando. Essa vulnerabilidade transformou os túneis onde eles se escondem em um pesadelo para a milícia do Hamas. Você acha que a captura desses túneis críticos poderia ser o fim do Hamas? E a suposta Terra Prometida permanecerá nas mãos de Israel? As Forças de Defesa de Israel lançaram um ataque aéreo em grande escala nos túneis, cujas coordenadas foram determinadas, e continuaram a operação sem interrupções por cerca de 1h30. Os militantes do Hamas que tentaram escapar do túnel atingido por centenas de mísseis ficaram surpresos com o que sofreram quando foram confrontados pela unidade de Forças Especiais de Israel, Sayeret Matkal, que estava presente na saída do túnel. A superioridade das tropas de elite israelenses em número e suas ações muito mais profissionais permitiram que os militantes do Hamas se rendessem de maneira desesperada. Após isso, as Forças de Defesa de Israel, que interromperam os ataques aéreos, lançaram uma inspeção em grande escala do túnel usado pelos militantes do Hamas. As investigações revelaram que mais de 200 milicianos do Hamas foram neutralizados e cerca de 100 sistemas de mísseis antitanque prontos para uso foram destruídos. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, que anunciou que 320 pontos do Hamas foram neutralizados com sucesso, também afirmou que a área de Alumim foi completamente libertada do controle do Hamas. A operação simultânea da Unidade de Forças Especiais de Israel, Sayeret Matkal, e da Força Aérea de Israel neutralizou um dos centros de coordenação mais qualificados do Hamas, eliminando também o túnel usado como ponto de encontro para a operação terrestre que estavam preparando. Após os acontecimentos que levaram o Hamas ao ponto de esgotar completamente seu poder militar, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu a ordem, dizendo que mais cedo ou mais tarde o Hamas será completamente eliminado na faixa de Gaza. O exército israelense, que aumentou seus preparativos na fronteira, junto com a diretriz de Netanyahu,
lançará uma operação terrestre contra a faixa de Gaza? As forças de defesa de Israel, que alcançaram um contingente muito grande com a adição de 300 mil soldados da reserva ao exército, já ativaram tanques do modelo Shoat e helicópteros de ataque do modelo Apache que estavam aguardando na fronteira de Gaza. Anunciando a conclusão dos preparativos que eles vêm fazendo por um longo tempo na fronteira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que não importa se levar 1, 2 ou 3 meses. Quando tudo estiver terminado, não haverá mais o Hamas. Você acha que essas declarações podem causar o maior impacto no Hamas? O exército israelense continua a se defender em 2 frentes diferentes, além da grande ofensiva que lançou contra a faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel, que recentemente agiram sem perder tempo após os ataques aéreos realizados por militantes pertencentes à organização ilegal Hezbollah, localizada nas fronteiras libanesas e sírias, também continuam a trabalhar para melhorar a segurança na fronteira. O exército israelense, que implantou o Iron Dome, um dos sistemas de defesa aérea mais bem-sucedidos do mundo, em assentamentos na fronteira, como Ashkelon, também implantou milhares de tropas em áreas críticas, como Tel Aviv. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mais uma vez alertou os governos do Irã, Líbano e Síria para não se envolverem na guerra. Em particular, é uma questão de grande curiosidade como o Irã, que está envolvido em ataques aéreos mútuos com Israel há muitos anos, chamado de Guerra das Sombras, reagirá diante da guerra com o Hamas. Durante esse processo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, intimidou bastante o governo iraniano, dizendo que não se intrometesse. Imediatamente após essas declarações, o envio de 2 porta-aviões para o leste do Mediterrâneo foi descrito por muitos analistas de guerra como uma medida de segurança contra o Irã. Além disso, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, afirmou que eles poderiam tomar medidas contra qualquer país do Oriente Médio se considerassem necessário. Diante de um desafio direto à coalizão formada por países árabes, as Forças de Defesa de Israel também estão evacuando um grande número de cidadãos que residem em assentamentos na fronteira para áreas seguras. Durante este período, foi imposta uma ordem de recolher para todos os cidadãos israelenses em áreas próximas à fronteira com o Líbano, como medida de precaução. Da mesma forma, os consulados dos Estados Unidos e da Alemanha estão começando a enviar seus cidadãos que estão em Israel para países vizinhos, como Chipre. Não deixe de compartilhar o que você pensa sobre isso nos comentários. E se inscreva em nosso canal agora para ficar por dentro das últimas notícias.